Mirim, Rio Grande do Norte. É também comentarista das lições bíblicas já por muitos anos, escritor de vários livros publicados pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, e também é autor das lições bíblicas do próximo trimestre, acerca do avivamento. E para nós é uma grande alegria ter o pastor Elinaldo conosco, a quem nós agradecemos pela gentileza, né? Já por 2 ou 3 vezes nos atendeu e hoje nos dá o prazer de novamente estar conosco. Pastor Elinaldo, fique à vontade, a partir de agora, o senhor tem liberdade. Os nossos irmãos que estão na live estão me ouvindo, não é? Mais uma vez, saúdo a todos, queridos irmãos, o pastor André, com a paz do Senhor. E é uma alegria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me concedido, não é? Através das lições bíblicas. Desta feita, sobre a lição do trimestre, do próximo trimestre, não é verdade? Então, pastor, eu pergunto ao senhor, o senhor quer que eu faça um resumo de cada lição? O senhor quer fazer pergunta? Gostaria de entender como o senhor deseja. Primeiramente, pastor, se o senhor puder fazer aquela exposição, não é? Do comentário, aquilo que o senhor precisar destacar, e após a gente abre aí para umas 3, 5 perguntas. Tá bom, tá certo. Bom, meus irmãos, então, a lição sobre o avivamento espiritual do próximo trimestre foi um tema que foi dado pela Casa Publicadora Assembleia de Deus no Brasil. Orei a Deus e Ele me deu a graça de escrever essa lição bíblica, muito importante para os dias atuais. A lição número 1 tem o título Avivamento Espiritual. Digamos, é um título mais geral sobre o assunto, não é? Como textual, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na verdade, em prática, nós dizemos, para que haja avivamento espiritual, é necessário buscar a Deus com humildade em oração. E aí, a lição bíblica, não é? É importante, na lição se baseia em Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9, não é? Os irmãos que têm a lição em mão já devem estar observando nesse momento esse texto. E um destaque aqui na introdução: estudaremos sobre o avivamento espiritual como condição indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão da Igreja, na proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por todo mundo, a toda criatura. Aí nós dizemos que o avivamento não é apenas movimentos ocasionais. Não. As igrejas precisam buscar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais mais necessários hoje do que nos tempos apostólicos. Não sei se os irmãos concordam comigo, né? Mesmo nas igrejas pentecostais, inclusive a Assembleia de Deus, eu digo, meus amados irmãos, parece que está havendo uma frente fria, entende? Passando sobre a igreja, as igrejas, não é a igreja, as igrejas, de tal forma que quase não se busca mais o batismo com o Espírito Santo, não se vê os dons espirituais em evidência. O que é isso? Então, essa lição nos leva a pensar, a meditar, a refletir sobre esse tema, viu? Resumindo a primeira lição, o que é avivamento espiritual? Nós dizemos que é uma intervenção de Deus, que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço nos corações de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja se volta para Deus, buscando sua presença de maneira intensa e profunda, visando alcançar mudanças e transformações da realidade espiritual, não é?
Então, na lição, no texto áureo, nós vemos o seguinte, que existem pré-condições para que haja avivamento. Uma primeira dela é uma pré-condição, digamos assim, a existência de uma situação de crise, não é? Situação de crise. Na inauguração do templo lá em Israel, o Salomão, Deus disse a Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se enviar peste entre o meu povo, não é? Segundo Crônicas 7:13. Então, é uma situação terrível, crítica, não é? Já vimos, essa é a pré-condição. Não se fala em condição quando já está tudo avivado, em avivamento quando está tudo avivado. Depois da pré-condição, aí nós vemos as condições para que haja o avivamento. O avivamento não vem de qualquer maneira, não é? Então, o texto lido, nós vimos que, em 2 Crônicas 7:13-17, 2 Crônicas 7:14, essa humilhação diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segunda condição, orar. Se a oração, irmão, jamais haverá avivamento, não é? Eu digo no comentário, irmãos, que os cultos de festa, de eventos e comemorações especiais são superlotados nas igrejas. Mas os cultos de orações, a frequência é muito reduzida, não é? Terceira condição, buscar a face do Senhor. Entende? Buscar a face do Senhor é orar de uma maneira mais intensa, buscando a face do Senhor. Quarto lugar, conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter de seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem conversão de pecado no meio do povo de Deus. Não é? Havia uma pré-condição, as condições. Agora, quais são os resultados do avivamento? São muitos, não é verdade? São resultados maravilhosos que Deus concede quando o povo se arrepende, busca, não é? Deus ouve o clamor do povo arrependido, Deus perdoa os pecados, Deus sara a sua terra. É interessante que diz que eu sararei a sua terra. A terra do seu povo, né? Vivemos uma situação agora no nosso Brasil tão crítica, tão terrível, tão perigosa, com a ameaça de vermos outra vez um governo comunista dominar nossa nação. Nós estamos orando para que Deus intervenha e não permita isto. Creio que milhões de crentes estão orando. Espero que disso resulte não somente, né, evitar que um governo comunista volte a nos dominar, mas também avive a sua igreja, não é? Como eu digo, como eu estou fazendo, não estou dando uma aula, não é? Mas apenas um resumo. O segundo ponto é o avivamento do tempo de Ageu. A situação de Judá era muito terrível, o templo estava destruído, não é? Por quê? Por causa da desobediência. O povo foi para o cativeiro, não é? Muita gente morreu de fome, peste, etc. Então Deus reclamou a omissão do seu povo. Estava tão ruim a situação que eles não sentiam nem falta do lugar de reunião para adorar a Deus. Entendeu? Aí Deus levantou homens para realizar a sua obra, né? Para promover o avivamento. E Deus prometeu estar com aqueles que trabalham, tá certo? Também ele disse naquele texto de Ageu 2:1-4, não é? E 2:6-9. O desejado de todas as nações, não é verdade? Ele disse, virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Não é? Neste lugar darei paz. Então,
nessa lição também vemos que Deus usou um homem que não era israelita, que não serviu a Deus de Israel, né? Ciro, rei da Pérsia, não é? Mas Deus o chamou para cumprir o propósito de Deus em relação a Israel. Primeiro, ele fez promessa de Deus assim, então, inclusive, chamando de seu ungido. Já pensou? Não é? Deus fez promessa chamando de ungido. E então Ciro foi usado por Deus para libertar Israel do cativeiro. O tempo foi concluído, foi uma maravilha, não é? Isso tudo é resultado da oração com aquelas condições. Em terceiro lugar, a necessidade do avivamento espiritual no tempo de hoje, meu irmão. Não é brincadeira, não. Hoje a necessidade é muito grande. Há uma decadência espiritual, não é? Por exemplo, Estados Unidos e Europa foram lugares que foram um berço de missões nacionais. Hoje são nações pós-cristãs. Portanto, que Deus nos ajude, possamos entender a necessidade do avivamento, não é? Nós temos, então, esse é um resumo, né? Pastor André, está bem assim? Está ótimo, meu pastor. O senhor concorda a gente abrir para algumas perguntas? Após a lição, cada lição? O senhor, tá. O senhor vai fazer primeiro a visão geral, depois a gente vai nas perguntas? O senhor se lembra que da outra vez nós fizemos foi a lição toda, né? Isso, foi. Depois, Isso, depois abrir para perguntas. isso, A perfeito. segunda lição fala sobre o avivamento no ministério de Pedro, não é? Deus, como foi dito, Deus aviva pessoas, Deus aviva grupos, Deus aviva cidades, povos, e Deus aviva também pessoas individualmente, não é? A segunda lição é o avivamento do ministério de Pedro, não é verdade? Eu digo, na verdade, que a vida de Pedro se dividiu em dois períodos, antes e depois do Pentecostes, não é? Antes e depois do Pentecostes, viu? Aí a lição, baseada em Atos 2, 14 a 24. Aí, o primeiro tópico é Pedro antes do Pentecostes. Ou seja, Pedro em duas atitudes, né? Certo dia, Jesus disse como as pessoas haveriam de identificá-lo, né? Aí e perguntaram a ele. Ele perguntou a ele, o que é que diz a meu respeito? Um dizia, o senhor é profeta, João Batista, Elias, etc. E agora Pedro, já depois de batizado do Espírito Santo, responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele ficou muito feliz, na verdade, com aquela palavra, né? Mas depois, logo depois, né? Quando Jesus disse para o guia para Jerusalém, para descer da mão dos homens, né? Aí Pedro disse, não, de jeito nenhum pode acontecer isso. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deve ter sido desconfortável, né? Nós vemos depois, ainda antes do batismo do Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes, não é, irmão? 3 vezes, inclusive, diante de pessoas bem simples. Isso, corrigindo, aquilo que nós dissemos de Pedro foi antes do Pentecostes. Depois do Pentecostes, Pedro foi batizado com o Espírito Santo, não é? De maneira maravilhosa. Né? Então, Pedro tomou a palavra, levantou a voz
explicou que bater o Espírito Santo era a promessa de Deus feita pelo profeta Joel, né? Veja só, enquanto todos parecem ficar estupefatos, ele falou sobre o significado do batismo. Depois Pedro entra no templo, né, com João, e ali estava um paralítico de nascença. E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, diz o paralítico: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem se levantou em perfeita saúde. Que é isso? É um homem avivado. E nós vemos Pedro avivado em outras ocasiões também, na verdade. Quase, o Espírito na vida de Pedro foi tão grande, quase 5.000 pessoas aceitaram Cristo como Salvador. A mensagem dos apóstolos, na verdade, coisa muito grande. Pedro estava ali. O terceiro ponto, a igreja atual precisa do Pentecostes. Há igrejas pentecostais, meus caros irmãos, que não tem mais nada de pentecostais. Elas foram, não quer dizer aqui uma expressão, para não ferir nossos irmãos de igrejas tradicionais. Mas elas, vamos dizer assim, estão se tornando tradicionais. Não, essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Deus quer que a igreja seja cheia do poder nos últimos tempos, né? E às vezes falou que nos últimos tempos haveria multiplicação da iniquidade. Na verdade, o amor de muitos esfriaria. Paulo disse que seriam tempos trabalhosos. Então, a igreja precisa do poder de Deus. A igreja que vai ser arrebatada, irmãos, ela é comparada às 5 virgens prudentes, né? Aquelas tinham óleo e as imprudentes não tinham. Tá certo? Vamos agora para a terceira lição, não é, meus irmãos? Terceira lição, se Deus quiser, vamos aqui para esse resumo. Ô, irmão querido, desculpe, aqui o meu computador deu um pulo e eu falei sobre Pedro, mas a lição 3 é avivamento, primeiro o avivamento do Antigo Testamento, não é? Antigo Testamento, já vimos, de certa forma, no Antigo Testamento, vários avivamentos. No tempo de Moisés, no tempo de Samuel, no tempo de Josias, viu? No tempo de Ageu, a gente já viu, não é verdade? No tempo de Jesus. O avivamento do tempo, nos tempos do Antigo Testamento. Tá certo? Aí depois, a lição 3, que o meu computador deu um salto aqui, eu falei em Pedro, avivamento do Novo Testamento. Avivamento do Novo Testamento tem algo para nós aqui, não é? Nós vemos aqui o seguinte, que Jesus trouxe ao mundo o maior e mais poderoso avivamento jamais visto na história. Não estou lendo o título da lição, textual e tudo, não é? Mas vamos entrar. No primeiro tópico dessa lição, após a introdução, nós vemos avivamento nos evangelhos. A palavra evangelho, como sabemos, quer dizer boas novas. Cristo trouxe boas novas de salvação. É verdade? Então, no Novo Testamento, nós vemos o avivamento em João. Em João, nos anos 80, o livro escrito nos anos 80 e 95, né? Antes de Cristo, na verdade. Então, Jesus fala para a mulher samaritana e diz o seguinte: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, não é? Que a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso fala de avivamento, né? Avivamento espiritual. O Evangelho em Mateus, o avivamento de Mateus.
escrito no ano 60, depois de Cristo, na verdade. Nós vemos Jesus trazer ali mensagem maravilhosa, né? Trouxe ao mundo a mais profunda revelação, né, da realidade humana e trouxe o maior avivamento que o mundo podia ver. Podemos ver em Mateus 4, 13 e 17. O avivamento da época de Marcos. Em Marcos nós vemos o evangelho do servo, né? Mostra Jesus como servo vencedor. Em segundo lugar, mostra Jesus como servo sofredor. E em terceiro lugar, mostra que Jesus foi ao Calvário, mas ele foi levantado como o servo triunfante, ressuscitou ao terceiro dia. Temos o avivamento em Lucas, na verdade. O segundo ponto é o avivamento nos Atos dos Apóstolos, não é? Vemos o avivamento na igreja primitiva, onde Jesus despede seus discípulos, diz que eles seriam batizados poucos dias depois, não é verdade? Aí vem o redescido do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos nós conhecemos, não é verdade? Cumprindo a promessa de Deus que foi feita a Joel 835 anos antes, não é verdade? Depois vemos o avivamento nas epístolas, a epístola de Paulo, não é? As epístolas gerais, universais, tá certo? Vemos o avivamento do Apocalipse, como tem uma mensagem singular. Nele nós vemos a revelação de Jesus Cristo, não é verdade? E fala do que vai acontecer na face da terra, né? Depois da grande tribulação, não é verdade? Depois do arrebatamento da igreja, haverá as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, e na terra grande tribulação. E Jesus voltará em glória, na verdade, para julgar nações, livrar Israel da destruição e implantar o reino milenial, na verdade. Passemos para a quarta lição, meus irmãos. O ministério avivado de Jesus. O ministério avivado de Jesus. Vou só dando um ajustezinho aqui. Ministério avivado de Jesus. Na verdade prática, eu digo, o ministério de Jesus teve um alcance espiritual jamais alcançado por qualquer pregador. Não é? Jamais. A leitura se acha em Lucas 1, não é? Lucas... Desculpa, 4, 14 a 22. E aí nós vemos o seguinte. Primeiro ponto, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Aí temos o Espírito Santo na vida de Jesus, desde o seu nascimento, na verdade. O Espírito Santo se fez presente. Quando o anjo disse a Maria, que estava estupefata, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, não é? Pelo que também o santo que de ti nascesse era chamado Filho de Deus. Aí nós temos no batismo de Jesus, né? O Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, não é verdade? E Deus diz, esse é o meu filho amado que me compraz. Nós vemos na tentação de Jesus, Jesus foi levado para ser tentado pelo Espírito ao deserto, não é? E venceu pelo poder do Espírito Santo. Aí vemos o ministério, o Espírito Santo, o ministério de Jesus, quando ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável de Jesus. Isso ele veio, é bem dizer, eu vim para ter uma mensagem avivada, diferente da vista dos fariseus, não é? Jesus e a oração em seu ministério, ele valorizava a oração, não é verdade? Ele, além de ensinar a oração do Pai Nosso,
não é verdade? Ele vivia em oração, ele viveu em oração, né? Orou no batismo, ele disse que vigiar e orar sem cessar, não é verdade? Orou no Getsemane 3 vezes, não é verdade? E no terceiro ponto, a necessidade de um ministério na unção do Espírito Santo. Tem muito pregador que prega bem, é famoso e até recebe cachê alto. Ele só não vem aqui em Parnamirim, porque aqui eu não pago cachê a ninguém mesmo. Cachê é, é, é vender talento que foi dado por Deus de graça. Não aceito. Convido um pregador de fora, convido. Convido um cantor também. Mas não aceito cobrar. Eu digo a ele, irmão, vou dar uma oferta conforme as condições da igreja. Entendeu? Então, o Ministério Avivado não depende de cachê, depende da unção do Espírito Santo, não é, irmão? Glória a Deus por isso. Vamos passar para a lição, deixa eu ver aqui, número 5, não é? Irmão, desculpem, porque não é uma lição de 1 hora, senão eu ia passar 13 horas aqui, né? É um resumo. A nossa igreja de Natal, pastor André, criou um trabalho chamado EBD em síntese. Muito interessante. Nesse trabalho, eles trazem o comentarista da lição para que ele faça um resumo das 2 horas da tarde até as 6 da noite. Viu? E aí vem todos os professores, superintendentes de escola dominical, entendeu? Muito interessante. Eu vou fazer... A primeira EBD em síntese que eu estou fazendo é para vocês. A outra será na Igreja Natal, para todos os professores da cidade, do norte, cidades vizinhas também. Lição 5 é o avivamento na vida da igreja. Verdade prática. A igreja, em seus primórdios, experimentou o grande avivamento por causa do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Entendeu? Não resta a menor dúvida. A leitura em classe em Atos 2, 1 a 13, na verdade. Aí, para quem é o batismo com o Espírito Santo? Pastor André, amados irmãos. Aqui eu chamo a atenção para um aspecto interessante. O engano dos cessacionistas. Não é? Eles dizem que as línguas estranhas, batiam o Espírito Santo, dons espirituais, foi só para o tempo dos apóstolos. Algum deles disse isso, eu disse, meu irmão, me mostra na Bíblia onde é que diz que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, foram apenas para os apóstolos. Me mostra. Até hoje, pastor André, amados irmãos, nunca me mostraram. Não, porque os apóstolos... Não, eu quero ver escrito. Não, isso é um engano grande. Aqueles que se encontravam no cenáculo, irmãos, não é? Eles eram salvos. Veja, estavam no cenáculo quando receberam a promessa de Jesus. Serei batizado não muito depois desses dias. Não é? Eles eram fiéis, eram salvos já. E receberam o batismo do Espírito Santo. Assim, o batismo do Espírito Santo é para os salvos. Não é? Não é para só o tempo dos apóstolos, não. O chamado de Jesus é para todos. Para todo aquele que crê, não é verdade? Então, o chamado de Jesus é para todo. É preciso. Segundo ponto, o dinamismo da igreja, na verdade, na inauguração com o Pentecostes, meu irmão, a igreja era tremenda. Jesus ensinava, pregava e curava, não é verdade? E ele
passou isso para os seus discípulos, né? Houve tanto batismo e conversão, foi uma coisa tremenda. Diz a Bíblia que havia temor de Deus e maravilha, cuidado com a assistência social aos irmãos. Na verdade, isso era muito importante, não é? Havia tudo isso, havia muito poder. Havia muito poder. Está entendendo? Então, a necessidade de ministério ungido dos dias presentes. O que é um ministério ungido hoje? É aquele que tem a unção do Espírito Santo, né? Se manifesta em milagres, sinais, prodígios, salvação, reconciliação, expulsão de demônios, etc. E ele é autenticado por Deus com sinais, prodígios e maravilha. O ministério ungido hoje, ele glorifica a Deus e não ao homem. Viu? E não ao homem. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos passar para a sexta lição. E aqui, a vida igreja. Na sexta lição, amado, foi aquela que o computador deu um salto aqui e eu falei antecipadamente, né, no Ministério da Vida e Pedro. Vamos para o 7. Estevão, deixa eu ver aqui, Estevão, um Marte avivado. Vamos ver o que diz a lição, não é? A lição está em Atos 6, 8 e 7, 54 a 60. Primeiro tópico. Estevão e seu testemunho. Estevão foi um homem usado por Deus, meus irmãos. Quando foi escolhido os 7 diáconos, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diz também, Estevão cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está vendo? Muitas coisas Deus fez por Estevão. E por ser um homem de Deus, sincero, fiel, cheio de unção, ele sofreu uma covarde oposição, irmão. A Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava Estevão. Por isso o acusaram com mentira, com violência, com falsa testemunha, não é verdade? Mas a Bíblia diz que lá no julgamento, os que estavam lá viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Os seus acusadores ficaram enfurecidos porque ele citou a palavra de Deus. O segundo tópico da lição é Estevão e sua morte preciosa. Primeiro, ele era cheio do Espírito Santo, não é verdade? Cheio do Espírito Santo. Isso é muito importante destacar. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, quando atiraram pedra nele, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita. Isso enfureceu mais ainda ele, né? Mas sabe, ao invés de dizer, Deus mata toda essa raça ruim, na verdade, ele disse, Senhor, não lhes imputa este pecado. Tendo adormecido, tendo dito isto, adormecido. Está vendo? O que é um avivado? Ele foi avivado durante avivamento diante do sofrimento. Nesse tópico nós mostramos como morreram os apóstolos, né? Segundo a tradição transmitida para nós, com exceção de João Batista, João Evangelista, todos os demais apóstolos tiveram morte violenta, né? Mas, hoje há muitos que negam a Jesus por motivos humanos. Nenhum dos apóstolos negou, né? Muitos sofreram por causa do seu testemunho. Vamos ver, irmãos.
É a lição 6. Vamos ver a lição... Desculpa, a lição 7, né? Agora a lição 8. Resumo: o avivamento espiritual no mundo. Já vimos na igreja, no Antigo Testamento, no avivamento espiritual no mundo. Viu? A leitura se encontra em Ezequiel 7, 1 a 12. Estamos estudando agora, né? Viu? Então, nós dizemos que o que Deus fez no tempo de Ezequiel, ele pode fazer o mesmo nos dias atuais. A mensagem de Deus produziu avivamento em várias partes do mundo, irmão. Notadamente no século XVIII e XIX. E também nos últimos séculos, né? Em proporção menor. Nós cremos, eu creio assim, antes da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, poderá haver ainda um grande avivamento mundial. Uma globalização do Evangelho, não são do Espírito Santo. Então, falando sobre o avivamento no tempo de Ezequiel, como aquela pré-condição, havia uma situação calamitosa em Israel, muita apostasia terrível, né? Tão tremenda, que Deus deu a Ezequiel uma visão dos vales de ossos secos, não é? E disse que aqueles ossos sequíssimos eram a casa de Israel. Não estava só morta, estava completamente destruída. Mas aí, Deus mandou ele profetizar os ossos secos, diz a Bíblia, não é? Após a sua profecia, o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um grande exército em extremo, não é verdade? Depois Ezequiel viu o rio de águas purificadoras. É interessante, não é verdade? Viu que um homem que o conduzia, não é verdade? Entrou 1000 côvados, não é verdade? A cada 1000 côvados dava pelo tornozelo, pelo joelho, pelos lombos e, por fim, a nada. O que é isso, irmão? Isso representa o rio da graça de Deus. Tem crente que fica com água só nos tornozelos. Esse nunca vai ser avivado. Por quê? Seus pés estão firmados na terra. Água pelo joelho. Já melhorou a situação espiritual, mas continua firmado na terra. As coisas dessa vida. Avivamento, joelho, mas está assim. Depois ele entrou mais 1000 côvados, e aí diz o texto que ele só podia estar ali a nado. Estava sendo conduzido pelas águas purificadoras, pelas águas do... Era um avivamento que Israel haveria de experimentar, viu? Então, houve grandes avivamentos no mundo, na Europa, meus irmãos. Eu falo sobre isso, na Inglaterra, com João e Carlos Wesley, né? 1703, 1791. George Whitefield. Na Alemanha, 1720, com o Conde Zinzendorf, não é verdade? Aquele avivamento da Europa chegou aos Estados Unidos e depois veio para cá. País de Gales, Ivan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e falou que Deus deu uma visão aí, dizendo que ele queria enviar um grande avivamento. As pessoas tinham que abandonar o pecado. Um adolescente. O impacto foi tão grande, irmão, que se espalhou pela cidade e alcançou muitos países. Né? Depois temos avivamento nos Estados Unidos, né? Com Charles Finney, na verdade, Campbell Morgan, com Charlie, em 1900, com Charlie Fox Parham, e criou um movimento de fé apostólica. 1901, em Houston, no Texas, não é? William J. Seymour, filho de escravo, Deus usou, né, para batizá-lo com o Espírito Santo, promover um grande avivamento no mundo, não é verdade? Pregou ali em 1906, né,
a Bonnie Braille Street, na verdade. E dali, meus irmãos, foi que veio o avivamento para o Brasil. Olha, eu digo que os avivamentos mudam a história. Ou estava sentado em treva, havia uma grande luz. Jesus trouxe um avivamento, né? O avivamento no mundo fizeram mudança, na verdade, na vida das nações, dos povos, certo? Glória a Deus por isto. Vamos para a lição número 9, né? Nome espiritual no Brasil. No Brasil. Só um momento. Eu dei um comando errado aqui. Eu dei um comando errado e a coisa se complicou. Vamos já. O avivamento espiritual no Brasil, meu irmão. Hoje foi um dia muito cheio mesmo. Viu? Atos 19, 1 a 7 é a leitura em classe, na verdade. Então, nós dizemos que Deus trouxe avivamento com a chegada de Daniel Berg do navio em 1911, na verdade. Deus iniciou o maior avivamento espiritual no Brasil. Se espalhou do Pará pelo Nordeste, por toda a região do país. Então, o primeiro tópico é o movimento pentecostal no Brasil. Quais são os antecedentes? Já vimos, não é? Que antes dos missionários pentecostais inflamados pelo avivamento, nos Estados Unidos, o que é que predominavam? As igrejas históricas resultantes da reforma protestante do século XVI. As chamadas igrejas reformadas, na verdade, meus irmãos, eram dominadas pelo formalismo litúrgico. Não é? Quando o avivamento chegou no Brasil, não é? O avivamento pentecostal, crentes foram apedrejados. Foi negado até leite para os seus filhos, irmão. A Igreja Católica fez procissões chamando os crentes pentecostais de bode, capa verde. Você está entendendo? Feiticeiro. Está vendo? Mas o avivamento espiritual do Brasil foi mandado por Deus. E quando ele abre a porta, ninguém fecha. Então, Adolf Gunnar Wingres, não é? E Daniel Berg foram chamados por Deus. Tá certo? Ele foi chamado por Deus, tá certo? Wingres. E Daniel Berg também foram chamados por Deus. E aqui começaram a pregar a palavra de Deus. Foram para a Igreja Batista, né, que os acolheu, não é verdade? Eles eram batistas, não é verdade? E aí começaram a pregar, chamar a atenção, porque começou a pregar. Isso causou o avivamento, isso causou problema. Eles não foram bem aceitos pelas igrejas de história. A primeira irmã, pessoa batizada com o Espírito Santo, foi a irmã Celina de Albuquerque, membro da Igreja Batista, não é verdade? É a primeira pessoa. E aí a direção da Igreja Batista não gostou. Olha, quem quiser seguir esse missionário, siga, mas tem que sair da igreja. 19 irmãos foram expulsos daquela igreja. E aí, o segundo ponto, o nascimento da igreja. Foi muito difícil, né? Não tinha onde se reunir. Tá certo? Hoje se reunir na residência do irmão Henrique Albuquerque. E a igreja foi fundada ali, tinha o nome de Missão de Fé Apostólica. Depois ficou acertado que funcionaria na casa de irmã Celina. Depois compraram um prédio e foi para lá. O crescimento foi muito grande, mas teve muita perseguição. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro batismo feito nas águas, no rio, lá no Pará, eram feitos à noite. Não é? E um dia quiseram impedir o batismo, a agenda do diabo, e diziam filho de Deus.
Um deles sacou um punhal para matar a irmã Wingre. A irmã Celina levantou-se e impediu o crime. Está vendo? Era assim. Houve muitas curas divinas, irmãos. Tá certo? Se você ler o livro Diário de um Pioneiro, vamos ver quantas pessoas foram curadas, não é verdade? Tá? Um homem paralítico, estava moribundo, não podia nem mais falar. Foi curado e veio dar testemunho. Um homem de idade sofreu uma hérnia, foi curado, não é verdade? É assim, meus irmãos. Teve muitas coisas. Um homem viu seu filho morrer, olha só. Pegou a criança nos braços e levou para o missionário. Ore por ele, pelo amor de Deus. Os irmãos oraram e a criança foi curada. Isso é avivamento. Está vendo? A esposa do homem aceitou Jesus. A Assembleia de Deus se expandiu, irmão. Eu digo aqui por causa do seu modelo centrífugo. O crescimento da Assembleia de Deus é do centro para fora. Enquanto que muitas igrejas têm um crescimento centrípeto, de fora para dentro, está entendendo? Não é isso, não. Jesus disse para o que ia ser batizado: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, semeis testemunho, quer dizer, sobre vós, semeis testemunho tanto em Jerusalém, no centro, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1 e 8. É um crescimento grande da Assembleia de Deus, não é? Graças a Deus. E graças a Deus, que maravilhoso. Hoje, hoje nós somos vários milhões, na verdade. Vários milhões. Em Mensageiros da Paz de 2002, disse que já havia naquela época 8 milhões, somando 32% da população brasileira. Hoje já tem muito mais, não é? Graças a Deus por isso. Vamos agora para a lição número 10. Avivamento na vida pessoal. Dá um toquezinho aqui. Na vida pessoal. Leitura em classe. Salmo 63, 1 a 8. Então, nós vemos o avivamento na vida de Davi. Davi. Em sua vida, ele teve um momento de luta, dificuldade, mas ele vivenciou um momento de grande alegria. Ele diz no Salmo: mais alegres os justos, se regozijem na presença de Deus e fogem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Salmo 68, não é? Diz ele que Deus é pai dos órfãos, juiz da viúva. No seu lugar santo. Deus valoriza a família, não é? E gente está escrito: não é bom que o homem esteja só. Deus faz com que o solitário habite em família, está vendo? Salmo 68. O avivamento espiritual do crente fiel. Então, o crente fiel ele tem uma vida devocional avivada. É um crente de oração. Eu não conheço crente avivado sem oração. Eu conheço cavilosos, entendeu? Exibidos, de reteté, essas coisas que não tem nada de Deus. Mas o crente avivado tem oração. Ele estuda a palavra de Deus. Não pega uma pessoa que é avivada e não lê a Bíblia. Medita na palavra. Aí, no terceiro ponto, eu falo sobre a vida pessoal, familiar do crente avivado. Ele é uma pessoa íntegra, na verdade, não está certo? Ele tem um outro relacionamento com sua esposa, ele ama sua esposa, zela pela esposa. Tem um outro relacionamento com o filho, tá certo? Eles têm... E os efeitos, obviamente, na vida de pessoal de um crente? Primeiro, ele é alegre, é forte. Pois Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não teme a morte, como Sadraque, Mesaque e Abednego, na verdade. Tá certo, meus irmãos? Vamos passar para a lição de número 11.
11. O avivamento é a missão da igreja. Com verdade prática, eu digo que a igreja, nesse tempo de falta de fé, só pode cumprir sua missão imersa num avivamento espiritual. Leitura em Marcos 16, 14 a 20. Vamos lá. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Os irmãos sabem que depois, antes da ressurreição, depois que Jesus morreu, o discípulo estava desanimado, não é verdade? Deus apareceu a eles, muitos deles não acreditaram mesmo. Né? Só depois que venha pôr as suas mãos aqui, Tomé. Agora, após a ressurreição de Cristo, né? Jesus disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Prometeu a eles que haveria sinais, prodígios e maravilha. Né? Então, segundo ponto, avivamento é a missão da igreja. O avivamento das missões locais. Para que haja avivamento, é preciso começar na igreja local. Viu? Igreja local. O avivamento das missões regionais, quer dizer, no estado, também é necessário. Comece numa igreja e se espalhe pelo estado, não é verdade? E, por fim, as missões regionais, né? E as missões transculturais, tá certo? A primeira igreja foi a igreja missionária, a igreja de Antioquia, não é verdade? Porque houve evangelização e decadência espiritual na Europa. Por quê? Acabei de chegar da Europa, visitei a obra missionária da ADEPA na França. Graças a Deus tem uma igreja ali com cerca de 100 pessoas. Isso foi fruto de avivamento ali. Passamos em Portugal. Nossa igreja está com mais de 75 pessoas ali. Uma bênção, né? Mas a Europa se tornou decadente porque deixou de buscar avivamento, irmão. As famílias não fizeram culto doméstico. Olha, a Europa foi o berço de missionários, como Hudson Taylor, não é verdade? E tantos outros, meus irmãos. A Dona Irã Judson. Decaiu porque as igrejas ficaram grandes e os crentes se acomodaram. E eu estou vendo essa tendência, pastor André. A tendência para o comodismo, para a acomodação. Culto de oração meio vazio. Culto de doutrina, muita gente não vem. Olha só. Então, é preciso um clamor pelo avivamento espiritual no mundo, irmão. Um clamor grande. Como orou Abacuque. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Abacuque 3, 2. Estamos precisando de avivamento. Mas grande mesmo, um reavivamento. Lição 12. As bênçãos espirituais do avivamento. Meus irmãos. Primeiro, a vida em espírito. Olha o que Paulo diz. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Só existem dois tipos de crente no lado espiritual. O espiritual e o carnal. Só. Só isso. Então, para se avivar, tem que andar em espírito. Não é? Para que andar em espírito, irmãos? Para quê? Diz a Bíblia o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os cristãos de Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá vendo? É andar no Espírito para não submeter-se aos desejos carnais.
Gálatas 5,16. Como andar em espírito? Não é fácil, não. Não é fácil. Viu? Como andar em espírito? É muito sério mesmo. Precisa cultivar vivamente, permanecer crente, fiel, em santidade, não é? É isso. Precisa ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Também falamos que é um confronto entre a carne e o Espírito. A luta é grande, não é? Só vai vencer se estiver o poder do Espírito Santo. E as obras da carne vocês conhecem, Gálatas 5:23. Então, para vencer todas aquelas obras, tem que ter cheio do Espírito Santo. E hoje precisamos de um avivamento pelo fruto do Espírito e pelos dons espirituais, irmão. Não tem outro jeito, viu? Não tem outro jeito. Bom, a lição 13, a última, chegando a 1 hora, quase, né? Graças a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Não é? Leitura Abacuque 3. Viu? Primeiro, clamou pelo avivamento. Você vê a intercessão angustiada do profeta. Ele clamava a Deus. Ele sofreu muito com o que ele estava vendo em Judá. Não é? E ele ficava angustiado porque não via Deus responder logo. Havia uma aparente indiferença de Deus, né? Mas o profeta clamou a Deus. E Deus deu resposta de forma diferente do que o profeta esperava, né? Deus disse que a resposta era com a invasão dos caldeus, que seria sua espada e o chicote àquele povo que não queria obedecer a Deus. Então, o avivamento vem pela palavra. O profeta disse: ouvi, Senhor, tua palavra. Primeira coisa. Quem não ouve a palavra não pode ser avivado. E temi. Tem que haver temor de Deus. Tá certo? E clamou pelo avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, notifica. Tá certo? Então, o avivamento, irmãos, na igreja hoje, é uma questão de vida ou morte. Tá certo? Questão de vida ou de morte. Tá entendendo? E é da ira de Deus. Deus é um Deus misericordioso, sim, mas ele é um Deus de juízo. Então, devemos clamar a Deus para que mande um grande avivamento no Brasil e no mundo também, tá certo? Pronto, pastor. Esse rápido comentário, não é? E fica à disposição dos irmãos para alguma pergunta que queiram fazer, visando esclarecimento, viu? Amém, pastor Elinaldo. Fico feliz e eu, enquanto o senhor ministrava, eu observando e até anotei algumas coisas para perguntar, mas nós teremos misericórdia do senhor, porque não é fácil. Acima de tudo, é pastor-presidente de uma igreja que tem as muitas tarefas. Então, eu vou fazer uma pergunta e apenas mais uma. Pode ser, pastor? Duas? Eu faço, mas os irmãos também podem fazer mais alguma, viu? Tá certo. Pode fazer. Mas eu peço aos irmãos que sejam breves. Deixa eu abrir primeiramente o microfone e os irmãos, eu vou... Deixa eu ver como é que eu faço. Os irmãos sinalizem com a mãozinha alguma coisa ou escrevam no chat, eu abro o microfone. Pastor, a lição, sinceramente, ela foi muito bem escrita, né? Por essa visão panorâmica que o senhor nos deu, me vieram algumas questões e Sim. uma delas é sobre o perigo que nos ronda, coisa que nós que somos pastores, lidamos com a palavra de Deus, verificamos o perigo da despentecostalização, não é? De algumas igrejas. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? No trimestre será abordado?
Fala, pastor. Falamos sobre isso na lição, né? Porque muitas igrejas que foram pentecostais, hoje, como usou essa expressão, estão despentecostalizadas. Isso é verdade. A igreja não se vê mais um batismo do Espírito Santo. Em alguns só se vê batismo do Espírito Santo como um evento grande, com pregador de fora. O que é isso? No meu tempo de jovem, eu dirigi a mocidade, 20 anos e 2 meses, pastor. A gente buscava os batismos do Espírito Santo. Tínhamos consagração da mocidade todo domingo às 7h30, não é? Tínhamos a busca pelo poder, muitos jovens batizados. Aqui em Parnamirim, nós tivemos um trabalho que diminuiu agora, chamado Cenáculo do Poder. É uma sugestão. Uma vigília a cada 15 dias. Infelizmente, o irmão que cuidava desse trabalho, ele faleceu. Entende? Pastor, nesse trabalho, em 2 anos, houve mais de 600 batismos com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque era um trabalho voltado para o avivamento. Era de 10 horas da noite às 5 da manhã. E a vigília não era prega fulano, prega ciclano, canta não sei quem, toca a banda, não. Era joelho no chão durante meia hora, depois parava, cantava um hino, 2, ouvia-se um testemunho, depois busca pelo poder de Deus. Então está precisando isso, como eu disse aí. Precisamos clamar pelo batismo do Espírito Santo, porque está havendo uma frente fria. Eu tenho a dizer isso. Gostei da expressão. A outra pergunta, pastor. Eu vou abrir para o evangelista Rosenberg. Bom, Rosenberg. Opa! Meus irmãos, mais uma vez, pode ser o pastor André, pode ser o pastor Linaldo. Prazer em participar do Senhor aqui. E o pastor André fez a pergunta que estava no meu coração, né? Sobre a questão da despentecostalização, né? Que a gente tem visto em alguns lugares. Em alguns lugares com o nome Assembleia de Deus, pastor. E o senhor mencionou aí, o senhor até usou a expressão uma frente fria, né? Em algumas igrejas que tem meio que abrido mão de algumas questões, pastor, de alguns princípios que talvez tenha acarretado nesse esfriamento. O senhor mencionou aí batismo com o Espírito Santo, este avivamento que a igreja precisa buscar. E nós vivemos dias, pastor, em que o acesso a estudar, a informações. Hoje nós temos muito mais acesso à informação do que, por exemplo, redes os irmãos do que os irmãos de 30, 40 anos atrás. Porém, pastor, o senhor mencionou aí na aula do senhor a questão da leitura bíblica, a questão da oração, a questão do jejum, que em muitos lugares praticamente não se fala. Tem irmãos na igreja que não sabem o que é jejuar. Como que o senhor vê essa questão, pastor? Como que o senhor vê essa questão, pastor? Como que isso pode influenciar para que venha desembocar nesse avivamento que nós estamos falando e que nós tanto almejamos para a igreja nessa hora do fim? Pastor, olha, esses fatores da pós-modernidade têm influência decisiva no esfriamento da igreja. Entendeu? Eu falei na pouca frequência aos cultos de oração. E mesmo muita gente não busca mais batismo do Espírito Santo. Não, isso é terrível. Agora, diz que não tem tempo de fazer o culto doméstico, não tem tempo de ler a Bíblia, mas passa 5 horas nas redes sociais. Muitas irmãs da Assembleia de Deus são escravas das novelas, na televisão. Isso é terrível. Então, essas influências negativas agem como aquilo de cantar as raposinhas que entram na vinha e destrói, meus irmãos. De pentecostais da igreja só tem um nome. Viu? É uma frieza espiritual tremenda, uma carnalidade, um exibicionismo em muitas igrejas. Na questão dos usos e costumes,
Tem igreja que já não tem mais nada de Assembleia de Deus. E eu não sou radical em usos costumes, não. Eu sou compreensivo, porque eu dirigi mocidade. Porém, a gente tem que zelar pelos bons usos e bons costumes. Então, uma igreja que não ora, não jejua, não busca o batismo, não faz vigília, não tem ciclo de oração. E como é isso? A juventude, na sua maioria, vive nas redes sociais. Casados também. O índice de divórcio em nossa igreja está praticamente igual ao índice de divórcio dos incrédulos. O que é isso? A busca do avivamento. Por isso, na última lição, temos que clamar por um reavivamento. Eu achei até interessante, pastor, essa pergunta do evangelista Rosenberg. Me lembrei de um artigo, eu não me lembro de quem seria o autor, e se foi no Mensageiro ou na revista Obreiro, sobre nós nos deixarmos de ser um movimento e nos tornar um monumento, né? O pentecostalismo. Quer dizer, viver de lembranças e... pastor, pois não, além pastor? do monumento, podemos tornar um museu. Museu. Só lembranças. Só lembrança. Deus Perfeito. nos livre. A obra do Senhor, a obra do Espírito, ela não pode cessar. Né? Precisamos hoje mais do batismo do Espírito Santo, dos dons espirituais, do que no tempo dos apóstolos. Mais uma pergunta? Perfeito. Só mais uma do pastor Gilberto Martins, e aí a gente já encerra, que eu estou, pelo amor do Senhor, misericórdia. Pastor Gilberto, deixa eu ver se ele está ainda. Eu não estou vendo. Aqui. Ativa o microfone, pastor Gilberto, por gentileza. Isso. Pronto. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Pastores. Pastor. Paz do Senhor, pastor Gilberto. A minha pergunta, pastor, é bem objetiva. A gente analisa bem o contexto de Abacuque, que viu uma grande necessidade, né, mostrada pelo profeta acerca do avivamento. E hoje a gente consegue observar a realidade da igreja no presente século em que nós vivemos, e a gente observa bem que o relativismo ele tem atrapalhado muito em relação à convivência espiritual da igreja, à comunhão, naquilo que diz respeito à intimidade com o Espírito Santo. E isso ameaça muito essa questão do pentecostalismo. É uma visão que a gente consegue ver hoje. E a minha pergunta é o seguinte: além do relativismo, na visão do pastor, o que atrapalha ainda mais, o que pode vir em relação a esse comportamento que a gente vê hoje nas igrejas, esfriamentos, como o senhor mesmo já fez algumas colocações, além do relativismo, na sua visão, o que acontece para que a igreja venha desencandear? Pastor Gilberto, o relativismo é um conceito filosófico, né? Segundo o qual nada é certo, nada é errado. Tudo é relativo. Tudo depende da pessoa. O que é errado para você não é errado para mim. Então, a igreja que não disciplina mais um jovem por fornicação. Entendeu? Faz sexo antes do casamento, continua fazendo recepção, aconselhamento. O que é isso? Isso é remover os marcos antigos. Isso é relativizar o conceito de santidade. Tá certo? Está vendo isso? Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Relativismo não tem lugar na fé cristã genuína. Entende? Então, está aí um exemplo, né? Não se disciplina mais, não chama a atenção, as pessoas fazem o que querem, existem pastores que pregam para agradar ao público, não é? Além do relativismo, tem o humanismo também, outra filosofia.
O humanismo é uma filosofia segundo a qual o homem no centro, não é Deus, não é Cristo no centro da igreja, é o homem, é o pastor, é o teólogo. Não tenho nada com teologia, eu tenho mestrado em teologia, graças a Deus. Mas não podemos confiar nos conhecimentos. Pode ter muitas igrejas históricas têm doutor em teologia, doutor em divindade, mas não crescem. Por quê? Porque não tem a unção do Espírito Santo, não tem o poder de Deus. Entende, irmãos? Então, o senhor perguntou além do relativismo, eu falei no humanismo, né? O modernismo também. Muita coisa hoje é moderna na igreja, não é verdade? Já não se ora mais quando chega na igreja, dobrar os joelhos. Isso é modernismo, entende? E agora estamos vivendo a era pós-moderna. De 1950 para cá, até 1950 foi modernismo, agora é pós-modernismo. Muito mais avançado, entendeu? Então a igreja tem sofrido essa influência. Sabe, pastor? Jesus disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que é o sal da terra e a luz do mundo? São elementos que influenciam o ambiente, mudam o ambiente. Se eu apagar a luz aqui, fica ruim. Mas quando a luz chega, faz a diferença. Nós, como crentes, temos que fazer diferença na sociedade. Muito crente hoje está imitando o mundo. Não. E o sal? O sal está lá, o ovo completamente sem sabor, bota um pouquinho de sal, dá gosto. A sopa está insossa, bota sal. Por quê? Sal faz diferença. São figuras usadas por Jesus para mostrar quem devemos ser nós. E só podemos ser sal da terra e luz do mundo se vivemos em santidade, em oração, em busca do poder de Deus, na presença de Deus em todo lugar. Está difícil, pastor. Está difícil. Eu estou com receio de que as igrejas brasileiras entrem no caminho das igrejas na Europa, nos Estados Unidos. E só um grande avivamento pode mudar esse lugar. Creio que respondi, né? Perfeito, pastor. Perfeito. Oi, não, irmão. Pastor Elinaldo, eu quero agradecer ao senhor pela gentileza que o senhor sempre tem para conosco e dizer que o senhor é alvo das nossas orações, não é? Amém. Da nossa admiração, do nosso carinho. Então, é só gratidão. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. E que venha esse trimestre maravilhoso. Eu anotei muita coisa aqui. Eu gostei muito dessa frente, da ideia, né? Não da frente fria, mas é uma ideia, né? Muito interessante. É uma ideia que resume o lado negativo. Perfeito. Né? O senhor poderia, pastor, por gentileza, orar e nos abençoar com a bênção apostólica? Posso, pastor. Amém. Querido Deus, nosso Pai, neste momento agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma vez podemos compartilhar aquilo que nos tem dado, Senhor, termos de conhecimento da Tua palavra, com os Teus servos de outras igrejas, com o pastor André, mais uma vez, e aqueles que estão nessa live. Abençoa a vida de cada um, da graça, da paz, da noite de paz. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja com todos agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Amém. pastor, Deus pela abençoe. consideração. Não esqueça de orar por mim. Temos muita luta nesse fim de ano, viu? Amém, meu pastor. Deus abençoe. Um abraço a todos, irmãos. Deus abençoe Amém. a todos.